Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade. Nas aulas anteriores nós fizemos uma longa revisão de matemática, vimos alguns conceitos que talvez você não se lembrava ou que talvez seja novidade para você. E a partir da aula de hoje nós começamos a falar da eletricidade de forma mais aprofundada, né? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos, né, que envolvem os principais conceitos que vão envolver a eletricidade, né? Nós vamos falar sobre energia, vamos falar sobre matéria, vamos falar sobre carga elétrica, sobre eletrostática, já entrando então no assunto relacionado à eletricidade. Mas antes eu gostaria de fazer uma revisão do que nós estudamos na aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre múltiplos e submúltiplos. Eu gostaria então de rever esse assunto com vocês e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença na plataforma. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então na aula passada nós falamos sobre o conceito de múltiplo e submúltiplo, um importante conceito da matemática, né, mas também da física, e que nós vamos usar bastante aqui nas nossas aulas de eletricidade. Então é de grande importância que você tenha compreendido esses conceitos. Então nessa nossa revisão vamos rever os múltiplos e os submúltiplos, né? E aproveitar, né, e dizer que os múltiplos e os submúltiplos eles têm a sua importância porque eles fazem parte aí das grandezas que nós temos, seja ela a grandeza elétrica, seja ela uma grandeza física relacionado à medição, relacionado a tamanho, relacionado a comprimento, relacionado à massa, né? Nós estamos sempre utilizando os múltiplos e os submúltiplos. Assim como nós podemos representar um número extremamente grande ou extremamente pequeno, né? O uso do múltiplo e do submúltiplo ele simplifica bastante quando nós temos esses extremos, né? Seja ele muito pequeno ou seja ele muito grande. Então, os principais múltiplos e submúltiplos são esses dessa tabela, né? Então nós temos os múltiplos. Vou começar aqui pelo quilo, né? Que é quando eu tenho dentro dessa letra K 1 vezes 10 elevado à terceira. Eu tenho aqui 1 mega, que quer dizer que é através desse M maiúsculo, 1 vezes 10 elevado à sexta. 1 giga, que é 1 vezes 10 elevado à nona. E 1 tera, que é 1 vezes 10 elevado a 12. Isso justifica o uso dos múltiplos e submúltiplos, por exemplo, né, quando você fala que a velocidade de um determinado processador é de, por exemplo, 100 MHz. Né? Você não fala que é 100 vezes 10 elevado à sexta e nem que é 100 milhões de hertz, você fala 100 MHz. Então isso significa que esse mega, né, é esse M maiúsculo aqui, né, que dentro dele tem esse vezes 10 à sexta, que é 1 milhão. Então a gente utiliza muitos múltiplos submúltiplos, assim como quando você fala que um HD é de 2 tera, né, 2 terabytes, né? Então você não fala que ele é de 2 vezes 10 elevado a 12, né? Você fala que o HD é de 2 terabytes. Então dessa forma fica mais facilitado, né? Então, embora a potência de 10 ela seja importante, né? Mas ela vai ser importante para que nós possamos achar o múltiplo ou o submúltiplo equivalente àquela potência de 10. Então dificilmente a gente utiliza a potência de 10 no nosso dia a dia e dificilmente nós vamos utilizar a potência de 10 na eletricidade ou na eletrônica. Nós vamos sim utilizar os múltiplos e submúltiplos.
Então eu falei para vocês dos múltiplos, então é o tera, o giga, o mega e o quilo. E os submúltiplos, né, nós temos lá o mili, né, que é o vezes 10 elevado a menos 3, né, que é quando eu divido o número por 1000. Eu tenho o micro, que é vezes 10 elevado a menos 6, o nano, que é o vezes 10 elevado a menos 9, e o pico, que é o vezes 10 elevado a menos 12. Então, você não fala que uma determinada furação deve ser feita com o diâmetro de 2 vezes 10 a menos 3 metros. Né? Você fala que essa furação ela deve ser feita com 2 milímetros, né, de diâmetro. Esse mili é milímetros, a gente acabou transformando isso para o português, né? E a gente chama isso de milímetros. Então a gente acabou emendando tudo. Mas o milímetro é o quê? É o milímetro, né? É o vezes 10 elevado a menos 3 que a gente tem aqui na nossa tabela, né? Da mesma forma o micro, né? O micro é vezes 10 a menos 6, o nano é vezes 10 a menos 9 e o pico é o vezes 10 elevado a menos 12. Então, pessoal, dessa forma, né, a gente consegue simplificar, né, os nossos termos. Então, como eu falei, né, se você tivesse ali um exemplo de 0,002 metros, né, você não fala 0,002 metros, nem 2 vezes 10 a menos 3 metros, você fala 2 milímetros, 2 milímetros, né? Da mesma forma, você não fala 100 mil metros, né? Nem 100 vezes 10 a menos 10, 100 vezes 10 elevado à terceira metros. Você fala 100 quilômetros, que são 100 quilômetros. Então, a mesma coisa vai acontecer quando nós estivermos trabalhando com os elementos, com as grandezas relacionadas à eletricidade, né? Eu já apresentei algumas grandezas também na aula passada para vocês. E aí, ao invés de usar a potência de 10 ou ao invés de usar muitos zeros ou muitas casas depois da vírgula, nós vamos utilizar então os múltiplos e os submúltiplos que eu apresentei então aqui nessa tabela para vocês. Então, alguns exemplos, né? Já com grandezas elétricas, então você tem lá 200 vezes 10 a menos 3. Né? Então, ao invés de representar o vezes 10 a menos 3, aqui seria a corrente elétrica, seria a ampere. Então, ao invés de falar 200 vezes 10 a menos 3, eu vou falar o quê? Eu vou falar 200 miliampere, né? 200 miliampere. Ao invés de falar 23 vezes 10 a menos 6 volts, eu vou falar 23, né? Eu vou trocar o 10 a menos 6 pelo micro, né? Que é esse uzinho aqui com um da perninha dele puxada. Então vai ser o que? 23 microvolts, né? Eu vou representar através da sua unidade. E 15,5 vezes 10 a terceira ohms, né? Que é a unidade de resistência elétrica, eu vou então dizer que isso é 15,5. Eu troco 10 a terceira, ó, 10 a terceira está aqui, eu troco ele pelo quilo. Então fica 15,5 quilo-ohms, né? 15,5 quilo-ohms. Então seria essa unidade que nós teríamos aqui para resistência elétrica. Eu ainda não falei sobre ampere, sobre volts, sobre ohms, né? Mas a gente só está utilizando essas unidades para a gente ir conhecendo aos poucos, né? E saber, né? Então que a gente consegue fazer a aplicação disso. Da mesma forma, a gente tem lá a unidade da potência, né? Então 28 vezes 10 a sexta watts. Eu não falo 28 vezes 10 a sexta, né? Eu vejo quem é o 10 a sexta, vejo lá que é o mega, então eu falo que eu tenho então 28 megawatts, tá? Da mesma forma, né? 48 vezes 10 a menos 6 ampere, eu não vou falar 48 vezes 10 a menos 6, eu vou falar 48 microampere, né? E também, né, a gente consegue dessa forma, né, simplificar. Então você não precisa falar o vezes 10 elevado, entrar na questão matemática, você acaba tornando uma questão semântica, tá? E a gente viu que para trabalhar com esses múltiplos e submúltiplos, nós utilizaríamos então, né, o hipercalc, né, que é uma das calculadoras científicas que eu aconselhei vocês a fazer o download, né, na loja de aplicativos, para que vocês possam então utilizá-las, né, utilizar no seu celular. Então você iria
baixar o HyperCalc, né, e fazer a configuração do HyperCalc para que você possa então utilizá-lo para que ele já converta para você, né, na melhor potência de 10, né, para que você possa associar um múltiplo ou um submúltiplo. Então nós teríamos aqui, no caso do HyperCalc, né, para você entrar no parâmetro de múltiplos e os submúltiplos, né, para você utilizar, para ele te dar a resposta na potência de 10, que já te dê um resultado correto, você apertaria lá o Shift dele, né, e depois você apertaria, aí ele vai aparecer o Shift aqui em cima, né, aqui na parte de cima, você então apertaria esse F-E, né, e aí então, né, você buscaria aqui a função Engineer, né, essa função aqui, né, e seleciona essa função e aí ele já vai aparecer aqui um Eng, né, e aqui ele já coloca no formato alguma coisa, né, o número que você digitar vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, dessa forma, né, você consegue habilitar, né, o seu aplicativo do HyperCalc para utilizar então ele utilizar ele, né, para você fazer a conversão já para o múltiplo e para o submúltiplo. Vamos ver como que ficaria então o nosso aplicativo utilizando nesse tipo de conversão, né, ou seja, utilizar o HyperCalc para fazer justamente esse tipo de conversão, né, para fazer alguns cálculos e utilizar ele nessa questão do uso, né, para que ele possa já buscar então, né, dar a resposta em vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a terceira, vezes 10 a sexta, para que eu possa substituí-lo por múltiplos e submúltiplos. Então vou pegar aqui o meu HyperCalc e vou já configurado, né, na função engenharia, e vou fazer essa conta aqui, ó, 5 dividido por 100. Então ficou 5 dividido por 100 igual, né, 50 vezes 10 a menos 3. Ele já buscou um prefixo aí que eu posso utilizar aí para fazer a associação a quem né, se é quilo, se é mega, se é mili, se é micro, enfim. Então, 50 vezes 10 a menos 3, né, que é o meu resultado, 50 vezes 10 a menos 3, né, esse 10 a menos 3 é o mili. Ó. 10 a menos 3 está aqui o nosso mili. Então, esse mili, né, eu vou trocar ele pelo mili, né, por mili mesmo. Então, vai ficar 50 mili alguma coisa, aí seria a unidade. O próximo, né, 2,5, né, 2,5 dividido por 10.000. Então ficou aqui, ó, 2,5 dividido por 10.000. Né, 1, 2, 3, está aqui, 10.000. Igual, deu 250 vezes 10 a menos 6. Eu vou trocar esse 10 a menos 6 por quem é o 10 a menos 6, ó, é o micro. Então vai ficar 250 micro alguma coisa, né? E se alguma coisa seria a unidade, então, do referente aí ao meu múltiplo ou ao meu submúltiplo. Poderia ser ampere, poderia ser metros, enfim, depende da minha unidade. Poderia ser gramas, enfim. Então, vou fazer agora 93 vezes 520. Então, 93 vezes 520, isso vai ser igual a 48,36 vezes 10 a terceira. Esse vezes 10 a terceira, ó, é o meu quilo. Então aqui, ó, 48,36 vezes 10 a terceira. Então isso é o quilo. Então, 48,36 quilo, né, alguma coisa. Seja grama, seja o que for. Eu vou fazer também o de baixo, né, 32,90, né, 3.290 vezes, né, 480. Isso vai ser igual a 1,5792 vezes 10 a sexta. Então, 10 a sexta eu vou trocar pelo mega. Então, ficou então 1,5792 vezes 10 a sexta. Né? Vou trocar então o 10 a sexta pelo mega.
Então fica 1,5792 mega alguma coisa, tá? Que aí esse alguma coisa seria a própria unidade. Bom, isso no hipercalc, pessoal. E na calculadora? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora na calculadora científica. Então esse é meu aplicativo para a gente demonstrar o uso numa calculadora Casio, como ficaria, né? Então eu vou fazer aqui o 5 dividido por 100. Então na calculadora científica eu faço 5, né? 5 dividido por 100, né? Ele vai me dar a resposta em decimal, e aí eu aperto o ENG, né? Então ele deu 50 vezes 10 a menos 3, tá? Que aí eu vou trocar o 50 vezes 10 a menos 3 pelo mili, né? Essa troca do 50 vezes 10 a menos 3 pelo mili eu que tenho que fazer. Eu tenho que buscar aqui, olhar na tabela, que eu coloquei alguns, né? Os principais aqui, né? E aí eu vou fazer essa troca. Então o 10 a menos 3 eu troco pelo mili. Então 2,5, né? Dividido por 1, 2, 3, 4. Então tá aí, ó. 0,00025. Aí eu aperto engenharia, 250 vezes 10 a menos 6. Então ficou 250, eu troco esse 10 a menos 6 pelo micro. 93 vezes 520, né, vai me dar lá 48.360, eu aperto engenharia, 48,36 vezes 10 a terceira. Então eu troco 10 a terceira pelo quilo, né, que é esse valor aqui, ó, o quilo, que é o 10 a terceira. E por último, né, vou fazer o 3.290 vezes os 480. Isso vai dar 1.579.200, mas aí eu aperto engenharia, deu 1,5792 vezes 10 a sexta. Vou trocar então o 10 a sexta, né, pelo mega, né? 10 a sexta eu troco pelo mega. Então, trocando 10 a sexta pelo mega, então fica 1,5792 mega. Então, o que a gente encontra na calculadora científica é o mesmo que a gente consegue encontrar utilizando também o hipercalc, tá? Então, eu também vou encontrar usando o aplicativo. O resultado é o mesmo, tá? A diferença é que na calculadora científica a gente tem que apertar a tecla de engenharia. Bom, na aula passada nós vimos também algumas unidades de medida, né? Nós vimos lá o Sistema Internacional. Nós vimos que a unidade de medida é a quantidade específica de uma determinada grandeza física, né? Que ela vai servir de padrão para eventuais comparações, né? Então você compara lá o metro com o metro, você compara a grama com a grama, você não pode comparar a grama com o metro, né? Você tem que ter a mesma unidade de medida. Isso também vai acontecer com relação às grandezas elétricas, né? Nós vimos que o Sistema Internacional de Unidades vai reger aí a padronização dessas unidades, né? A gente representa o Sistema Internacional de Unidades com a sigla SI. E nós vimos aí as principais unidades de medida elétrica. Então a gente tem lá a carga elétrica é dada em Coulomb, né? Representado pelo símbolo é o C maiúsculo. Corrente elétrica é ampere, representado pela letra A. Tensão elétrica é volt, representado pela letra V. Resistência elétrica é ohms, representado pela letra grega ômega. Potência elétrica é watt, representado pela letra W maiúscula. Frequência é hertz, representado pelo H maiúsculo e o Z minúsculo. A capacitância é dada em farad, representado pelo F maiúsculo, e a indutância representado pelo H maiúsculo. Então essas são as principais unidades que nós vamos trabalhar, tá? Baseado nessas unidades é que a gente vai então poder, né, trabalhar com uma melhor folga, né, com uma melhor, podendo especificar certinho cada coisa, né, que nós vamos estar utilizando. Bom, então tá aí, né, fizemos a nossa revisão, né, do que nós vimos na aula passada, e eu gostaria agora de fazer a correção, né, do exercício que eu deixei
para a validação da sua presença. Então, nesse exercício, eu dava para você, pedia para que você fizesse um cálculo, né, da corrente elétrica, onde você tinha lá um determinado valor de tensão, um determinado valor de resistência, e eu informei para você que corrente elétrica é tensão elétrica dividido por resistência. E aqui eu disse então que a tensão elétrica era de 2 kV, né? E a resistência elétrica era de 200 kΩ. Então vamos pegar aqui o nosso Hipercalc, né? A nossa calculadora científica no aplicativo do celular para resolver essa questão. Então, olha, se a tensão é de 2 kV, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, né, 2 vezes 10 a terceira, né? Porque esse quilo aqui, dentro dele, né, eu trago o 10 a terceira. E a resistência de 200 kΩ, dentro dessa letra K aqui, que é o quilo, eu também trago o 10 a terceira, né, que é 200 vezes 10 a terceira. Então essa vai ser a minha resistência elétrica. Então, na hora de fazer a conta, né, na hora de fazer corrente elétrica igual a tensão elétrica dividido por resistência elétrica, eu vou fazer então 2 vezes 10 a terceira dividido por 200 vezes 10 a terceira. Tá? Então, vou pegar aqui o Hipercalc e vou fazer 2, né, exp a terceira, né, que é 2 vezes 10 a terceira, dividido, né, por 200 exp a terceira, tá? Então, vou fazer dessa forma, apertar aqui o igual, para que eu possa, então, ter o resultado. Ó, igual. Ele já, como o Hipercalc já está configurado lá no modo engenharia, né? Então, ele deu para mim 10 vezes 10 a menos 3. E aí, eu sei que esse vezes 10 a menos 3, eu vou trocar pelo m minúsculo, que é o mili, que é o 10 a menos 3. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3. Então, trocando esse 10 vezes 10 a menos 3 aqui, o 10 a menos 3 pelo mili, então eu vou ficar com 10 mA de corrente elétrica. Então, essa vai ser a corrente elétrica referente aí a esse cálculo, né, da tensão de 2 kV por 200 kΩ. Então, é importante, né, você não pode simplesmente pegar os números. Se aparecem múltiplos ou submúltiplos, você tem que pegar o valor equivalente a ele. E o cuidado na hora de colocar isso na calculadora, né? Então, na hora que eu coloquei lá o 2 vezes 10 a terceira, né? Eu coloquei 2, esse exp significa vezes 10 elevado, né? Exp a terceira, dividido, né, por 200 vezes 10 a terceira, né? Que é 200 exp, né, a terceira. Então, tem que colocar isso de maneira correta. E aí, configurado já no modo engenharia, como nós vimos que nós devemos fazer com o Hipercalc, ele já vai me dar então a resposta já apontando a potência de 10 que eu vou trocar pelo múltiplo ou pelo submúltiplo. No caso aqui, foi o 10 elevado a menos 3. Muito bem, então tá aí, fizemos a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Fizemos também a revisão do que nós estudamos na aula passada e nós vamos agora para o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, iniciando o tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre energia, vamos falar sobre matéria, vamos falar sobre eletrostática, enfim, vamos falar sobre cargas elétricas, né? E então a gente já começa a falar de eletricidade. Então essas nossas 4 primeiras aulas, elas foram extremamente importantes para estabelecer aí um padrão matemático para você. E agora então a gente vai utilizar esses conceitos, né, dentro da própria eletricidade. Então vamos lá, né? Nossa aula de hoje falando sobre energia, matéria, eletrostática. E a gente começa, pessoal, falando do conceito de energia e do conceito de trabalho, né? É importante a gente estabelecer esses dois conceitos,
porque a energia, a gente vive utilizando, né, o termo energia. Energia elétrica, hoje eu gastei muita energia, hoje eu executei um trabalho que foi muito desgastante. Enfim, a gente vive utilizando esses termos, mas o que isso tem a ver, né, e qual a relação que nós podemos ter com esses dois conceitos, né, e depois trazer esses dois conceitos para a parte elétrica, né? Mas se a gente for falar em energia e for falar em trabalho, né, o que a gente pode então dizer? Exemplos, né, de energia. A gente tem lá a energia, quando você vai disparar uma flecha, né, com arco e flecha, você tem lá a energia, o que nós chamamos de energia potencial, e talvez você tenha tido a oportunidade de estudar esse tipo de energia no seu ensino médio, né, na matéria de física. A energia potencial é aquela que você prepara, né, aquela que você está criando condições para disparar essa flecha, e depois essa energia potencial ela é transformada em energia cinética, né? Essa energia cinética ela já é após a flecha ser disparada. A gente vai dizer então, pessoal, que energia ela é a capacidade de um corpo realizar um trabalho. Então, o que é energia? É a capacidade de você disparar essa flecha, para que essa flecha possa se deslocar. E o que é o trabalho nesse caso? É o deslocamento da própria flecha. Então, a energia ela é justamente a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho. O trabalho é a realização de algo, né? Algo que você planeja, algo que você acaba destacando. Vamos ver alguns exemplos, né, que nós podemos ter com relação a formas de trabalho, né? Então, dentre as muitas formas de trabalho que existem, nós podemos citar, por exemplo, o movimento. O movimento dessa flecha é um tipo de trabalho. Outro tipo de trabalho que nós podemos ter é o calor, né? Quando você pega lá uma vasilha com água e aquece essa vasilha com água, essa água muda de temperatura, né? Ali nós temos um determinado trabalho, né? A mudança de temperatura dessa água, né? Ela vai resultar num calor, né? Então esse calor ele é justamente um tipo de trabalho. Outro é a luz, né? Quando você provoca a luz, também um tipo de trabalho que você está provocando. E aí, pessoal, dentre as formas de energia, né, ou seja, a capacidade de realizar um desses três trabalhos aqui, então, para eu criar movimento, para eu criar calor e para eu provocar a luz, né, quais são as energias que nós podemos ter? Por exemplo, a energia mecânica, né, a energia térmica, a energia química, né, e também a energia elétrica. Então, esses 4 tipos de energia aqui, né, são maneiras que a gente tem de provocar um trabalho. São maneiras que a gente tem de movimentar um objeto, são maneiras que a gente tem de aquecer ou resfriar um objeto, né, são maneiras que nós temos de fazer transformações químicas, né, e, enfim, também de criar fenômenos elétricos, né, através da energia elétrica, que é o nosso foco. Tá? Dentro desse conceito de energia e trabalho que nós estamos vendo, que nós estamos definindo aqui juntos, o que vai importar para a gente é a energia elétrica. E aí, pessoal, a gente tem o que nós chamamos de conservação de energia, e isso é muito importante. Falar de conservação de energia é algo extremamente importante para nós. Porque a gente não pode ficar com esse conceito de que eu estou criando algo, estou criando um determinado trabalho ou criando uma determinada energia. E aí a gente tem que se prender a um conceito de um cientista do nosso passado chamado de Lavoisier. E ele que estabeleceu o princípio da conservação da energia, o princípio de conservação de energia, que foi chamado de princípio de Lavoisier. Tá? Esse é o Lavoisier, tá? O nome dele é Antoine Lavoisier. Ele é conhecido como o pai da química moderna. É um francês, tá? E ele desenvolveu esse princípio da conservação da energia. E o que diz o princípio da conservação da energia? Diz o seguinte,
que a energia não pode ser criada e ela também não pode ser destruída. Ela nunca desaparece, ela apenas se transforma. Ou seja, passa de uma forma de energia para outra forma de energia. Esse é o princípio de Lavoisier. Então, se você acredita que uma determinada energia ela deixa de existir ou que uma determinada energia ela foi criada, o Lavoisier está dizendo justamente o contrário. Você não consegue eliminar uma energia e nem criar uma energia. Você consegue apenas fazer transformações. É o caso da seta, né? da flecha, perdão. É o caso da flecha. Nesse caso da flecha aqui, você tinha ela parada, né? E não é que você criou uma energia para você fazer essa flecha se movimentar. Né? Você aqui transformou a energia potencial, que era a energia do esticar aqui desse elástico, né? do seu arco. Você transformou a energia potencial em energia cinética. Então, deixou de existir a energia potencial? Não, ela foi transformada em energia cinética. Criou-se energia cinética? Não, ela veio da transformação da energia potencial. Então isso é importante, a gente sempre partir desse princípio de Lavoisier da conservação, do princípio da conservação de energia. Tá? Isso é sempre importante, muito importante para a gente partir desse princípio. E partindo desse princípio, né, vamos observar aquilo que importa para nós, né, que é justamente a energia elétrica, né, e dizer que existem várias formas de realizar um trabalho utilizando a energia elétrica. E a gente conhece várias, né? Olha aqui no caso desse exemplo aqui, onde a gente tem lá uma bateria, né, tem aqui um interruptor e uma lâmpada. Então, através de uma energia elétrica, eu consigo fazer, por exemplo, o acendimento dessa lâmpada. Né? É uma das formas aí da gente converter energia. Então, a energia elétrica ela vai se manifestar pelos seus efeitos, sejam eles magnéticos, térmicos, luminosos, químicos, fisiológicos, tá? E aí a gente pode citar, né, como exemplos de conversão de energia elétrica em alguma coisa. Por exemplo, quando você vê um motor girando, né, a rotação de um motor, não é que aquele motor está girando do nada. Né? Você teve ali uma conversão de energia elétrica, né, em energia mecânica, através de um efeito chamado de efeito magnético. Você tem um efeito magnético quando você provoca então o giro de um motor. Tá? Através do magnetismo, né, você transforma energia elétrica em magnetismo e esse magnetismo provoca então um movimento. Né? Esse movimento você está transformando então energia elétrica em energia mecânica, tá? Através então de um efeito magnético. A gente tem também, nesse caso, a conversão da energia elétrica em energia mecânica. A gente tem, por exemplo, o aquecimento, né? Isso é muito comum, né? Provavelmente nós passamos por isso todos os dias, né? Que é o aquecimento de uma resistência do chuveiro. Então, através do efeito elétrico, através da energia elétrica, a gente provoca um efeito de aquecimento, né, da resistência. Ela vai aquecer a água para que a água que saia do chuveiro seja uma água mais quente do que aquela que está entrando no chuveiro. Ele vai dar esse efeito do aquecimento. Mas isso ele é feito através do quê? Né? Ele é feito através da conversão de energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, o aquecimento de uma resistência do chuveiro, que vai provocar um efeito térmico, é a conversão da energia elétrica em energia térmica. Então, eu não criei calor, né? Eu fiz a transformação da energia elétrica em energia térmica. Outro exemplo que nós podemos ter é a luz de uma lâmpada. Né? Então, aquela luminosidade ela não foi criada a partir do nada. Né? Ela não surgiu do nada. Né? Ela surgiu, sim, a partir do quê? A partir também, né, da conversão da energia elétrica, só que aí eu converti a energia elétrica para energia luminosa. E dessa forma, então, a gente consegue fazer uma lâmpada acender, através da conversão de uma energia em outra. Quando você faz a eletrólise da água, né, que é a separação do hidrogênio e do oxigênio da água, você está provocando isso através
do uso da energia elétrica, você está transformando energia elétrica em energia química, né, para você fazer a separação de moléculas, né? Então também você tem uma transformação de energia. E o exemplo talvez mais clássico, né, quando você tem a contração muscular devido ao choque elétrico. Você tomou um choque, né, e o seu músculo ele se movimentou, né, você teve a movimentação de um músculo. Isso ocorre, né, um efeito fisiológico, né, é a energia elétrica provocando uma reação fisiológica no seu corpo. Então esse choque elétrico ele é um choque provocado pela energia elétrica. Então uma coisa provoca a outra. Você tem a sensação de choque a partir de uma energia elétrica. Tá? Então esses tipos aí de energia elétrica que nós temos, né, que vai provocar justamente esse efeito fisiológico, né, ele vai ocorrer a partir então da transformação de energia. Bom, pessoal, nós vimos na aula passada, né, só dando uma recapitulada aqui, nós já vimos isso na revisão, nós vimos lá as unidades de medida, né, então vamos partir desse princípio que você já sabe qual é a unidade de carga elétrica, mesmo não sabendo o que é carga elétrica, a unidade de corrente elétrica, unidade de tensão elétrica, resistência, potência, frequência, capacitância e indutância, né, essas são as unidades, como nós vimos já na nossa revisão, e também na nossa revisão nós vimos os múltiplos e submúltiplos. Tá? Então a gente tem lá, através da combinação, né, dos múltiplos e submúltiplos com as unidades de medida, a gente consegue dizer, por exemplo, que a gente tem lá uma corrente de 20 mA. Né? Então o que é uma corrente de 20 mA? É o 20, né, vezes 10 elevado a menos 3, né? E ampere, que é corrente elétrica. Da mesma forma, 3 kΩ, né, que é 3 vezes 10 a terceira ohms, 200 megawatts, enfim, isso que nós estudamos na aula passada. Tá? Isso é importante, que esses conceitos a gente vai acabar trazendo conosco aí ao longo da nossa matéria de eletricidade. Bom, eu queria, pessoal, agora falar com vocês a respeito de matéria, né? Então, assim como nós vimos o que é energia e o que é o trabalho, eu gostaria de definir juntamente com vocês esse conceito de matéria. Então, o que vem a ser matéria, né? A matéria é tudo aquilo que nos cerca, né? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? Então, quando você olha as cadeiras, por exemplo, aqui nessa sala, você olha as mesas, você olha um ventilador, as paredes, as lâmpadas. Então, você está olhando para coisas, né, que são formados por matéria, né? Então, essa matéria, né, ela é aquilo que vai cercar, que vai ocupar algo no espaço. Tá? Isso é a definição clássica de matéria. Então, os corpos, né, como eu falei, o ventilador, a mesa, a cadeira, o apagador, né, a caneta, né, são corpos, né, que têm porções limitadas de matéria. Tem um pouco de matéria nesses corpos. Tá? Então esses corpos eles podem ser simples ou podem ser corpos compostos. Quando que eles são simples? Né? Eles são simples quando eles são formados por um único átomo. Né? E aí a gente vai falar depois o que é átomo, a gente vai dar uma definição melhor de átomo, mas pensa lá nas aulas de química, né, onde você teve contato com a tabela periódica. A tabela periódica, né, ela consta lá os elementos químicos, né? E nesses elementos químicos você tinha lá hidrogênio, você tinha lá o cobre, o ouro, né, o hidrogênio, o oxigênio. Então um corpo simples, né, é aquele que é formado por um único átomo, por um único tipo de átomo. Então o ouro, você tem lá a matéria ouro, né, o material ouro, o material cobre, mas o material cobre ele é formado pelo elemento químico cobre, ele não é formado por uma mistura, né? O hidrogênio ele é formado pelo hidrogênio, né? Pelo elemento químico hidrogênio, da mesma forma que o ouro. Então, nós dizemos que são corpos simples, né? Ah, professor, mas o ouro é caro, ele não pode ser um corpo simples. Então, o que define se é um corpo simples ou se é um corpo composto é a formação dele. Então, o ouro ele é um corpo simples, porque ele é formado de um único átomo, um único tipo de átomo. Se você for lá na tabela periódica, você vai ver que existe o ouro.
existe o cobre, existe o oxigênio, existe o hidrogênio, né? Existe o silício. Então, são corpos simples, tá? E aí nós temos os corpos compostos, né? Já o corpo composto, ele é aquele formado por uma combinação de dois ou mais elementos. E aí, quando você tem dois ou mais elementos, o que seria? Por exemplo, né, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Ele é formado pelo cloro, né, por isso que é cloreto, e é formado pelo sódio. Então ele é formado por dois tipos de átomo, né, pelo átomo de cloro e pelo átomo de sódio. Então ele é uma mistura. Então ele é um corpo composto, né? Outro exemplo, a água. A água não é H2O, né? Não são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então a água ela é uma combinação do oxigênio com o hidrogênio. Então por isso que ela não é um corpo simples, ela é um corpo composto, tá? Então a gente consegue fazer essa classificação aí de acordo com a sua matéria, né? De acordo com os seus átomos. Então os átomos, né? Os corpos, aliás, eles vão se compor, né? De matérias, né? Eles compõem as matérias, né? Mas eles vão ser compostos pelas moléculas, né? Eles vão ser compostos também pelos átomos. Falando em molécula, né? Outro item que a gente vira e mexe e está ouvindo falar, né? A molécula de tal coisa. O que vem a ser, então, essa molécula, né? A molécula, pessoal, é a menor partícula em que a gente pode dividir uma substância, né? De modo que ela mantenha as mesmas características da substância original. Então, eu vou pegar ela e vou dividir. Então, pensa, por exemplo, numa gota de água, né? Se ela for dividida continuamente, ela vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que ela vai chegar à menor partícula, né, dela, que vai manter ainda as suas características, vai manter as características da água. Ou seja, então eu vou dizer que ela é uma molécula de água. Então é a menor parte, né, de uma molécula que vai conservar as suas substâncias, né, de origem. E aí então a gente pensa no átomo, né, as partículas atômicas, o que vem a ser o átomo, né? O átomo, pessoal, ele seria então a menor partícula em que nós podemos dividir um elemento e que ainda assim ele vai conservar as propriedades físicas e químicas desse elemento. Então o átomo está relacionado, né, e ele é tão pequeno, né, ele vai estar relacionado a partes extremamente pequenas, né? Os átomos eles são tão pequenos, né, que se eles forem colocados, se você colocar 100 milhões de átomos um do lado do outro, você vai ter uma reta de apenas 10 milímetros de comprimento. E aí eu estou falando em 100 milhões, né? 100 vezes 10 à sexta, tá? De átomos. Então é uma quantidade muito grande. Então o átomo realmente ele é uma partícula muito pequena mesmo. E ainda assim, né, a gente consegue dividir esse átomo, né? A gente consegue dizer que esse átomo ele é dividido em algumas partes. Mais precisamente, né, nós podemos dividir o átomo em duas partes, né? Então você tem lá uma parte central, né, que é chamada de núcleo, e uma parte periférica, que é chamado de eletrosfera. Então aqui o exemplo de um átomo, né? Então aqui está o núcleo dele, e aqui em volta, né? Imagina que você tem alguns elementos que ficam orbitando, ficam através aqui de um campo elétrico, né? Eles ficam próximos a esse núcleo, né? Mas eles ficam, você não tem uma ligação física, né? Eles ficam na órbita, girando, né? Nessa órbita, assim como os planetas, né, do sistema solar, eles ficam aí numa determinada órbita em volta desse núcleo. E aí, pessoal, esse núcleo ele possui alguns elementos. Ele tem dois elementos aqui nesse núcleo. Ele tem o que nós chamamos de prótons e os nêutrons, tá? No núcleo desse átomo. Enquanto aqui nessa eletrosfera, que é essa parte aqui em volta, nós temos os elétrons, tá? Então o átomo ele vai ser justamente composto por um núcleo onde nós temos o próton e o nêutron, né? E na eletrosfera, nessa órbita em volta
ao núcleo, nós temos os elétrons, tá? E aí, pessoal, esses átomos, ele possui cargas neutras, né? Os nêutrons, né? Eles possuem cargas neutras. Ela não é nem uma carga positiva, nem uma carga negativa. Já os prótons, né? E aí é importante que você já vá observando isso, já vá relacionando os prótons às cargas positivas, tá? Enquanto que os elétrons, né, são as cargas negativas. Então você tem aqui no núcleo cargas neutras, né, e cargas positivas, porque nós temos prótons, né, como aqui nesse nosso exemplo aqui a gente vê melhor, né, aqui o que está em vermelho são os nêutrons, né, e aqui você vê em azul os prótons, que são as cargas positivas. E em volta nós temos os elétrons, que são as cargas negativas. Então você deve relacionar prótons a cargas positivas e elétrons a cargas negativas. Os prótons estão no núcleo juntamente com os nêutrons, assim como os elétrons estão em volta, estão na eletrosfera, estão circulando em volta aqui desse núcleo, né? Estão aí como no sistema solar, né? Os planetas no sistema solar estão na órbita, né? Em algumas camadas, nós vamos ver daqui a pouco, né? E eles vão estar então transitando em volta desse núcleo, e aí nós temos os elétrons, tá? Esses elétrons que são as cargas negativas. Então, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Vamos falar um pouquinho mais dos elétrons, né? Os elétrons, eles são as cargas negativas do átomo, né? Conforme nós vimos, assim como eu disse, né? Os planetas do sistema solar, eles giram em volta do Sol, né? E os elétrons, eles vão girar, né, na eletrosfera em redor do núcleo. Então, imagine esses elétrons, você não tem uma ligação aqui com o núcleo, né? Eles não estão presos aqui com o núcleo. Eles estão orbitando ali, assim como você tem lá os planetas orbitando em volta do Sol, tá? Então é importante você visualizar isso, né, em termos da estrutura do átomo, pensar como os planetas estão em volta do Sol sem uma ligação física, né? Você tem os elétrons em volta do núcleo do átomo, tá? Isso é importante você visualizar dessa forma para que você tenha então uma visão geral, né, do que está acontecendo com o elétron. Então, na eletrosfera, né, esses átomos, né, eles vão estar distribuídos, né, porque eles estão em volta, né, mas eles estão distribuídos em camadas, né, e a gente fala que essas camadas, elas são níveis de energia, tá? Essas camadas são níveis energéticos. Então, de acordo, né, com essas camadas, a gente pode dizer que essas camadas elas estão ali representadas de 1 a 7 níveis energéticos. Então pensa aqui, você tem lá a camada K, L, M, N, O, P e Q, né? Então aqui, de acordo com esses níveis energéticos, né, porque aí quanto mais próximo do núcleo, maior a energia, né, a força de atração que esse elétron vai estar recebendo, e quanto mais longe do núcleo, menor vai ser então a força de atração que você vai ter. Então os elétrons da órbita externa, né, esses elétrons aqui da nossa camada externa, as camadas mais distantes do núcleo, né, por exemplo, essa camada Q aqui, esses elétrons, né, eles vão ser chamados de elétrons livres, tá? Porque eles vão ter uma certa facilidade de se desprender dos seus átomos. Isso vai ser importantíssimo para a gente mais à frente, quando nós definirmos o conceito de corrente elétrica, tá? Então, assim, a gente está vendo um pouquinho de química, que não é o foco do nosso curso estudar química, mas a gente está vendo essa química porque ela vai ser extremamente importante quando a gente for falar de conceitos mais estruturais da parte de eletricidade. Então é importante que você saiba que esse átomo ele é composto de elétron, que está em volta do núcleo, e esses elétrons eles estão distribuídos em 7 níveis energéticos, em 7 camadas,
E os elétrons da última camada, eles são chamados então de elétrons livres, tá? Então, e eles vão ter uma certa facilidade então de se desprender do núcleo dos seus átomos, tá? Isso vai acabar acontecendo e a gente vai ver então que esse elétron livre, né, ele vai acabar se tornando a partir da existência de uma tensão elétrica, o seu movimento vai ser caracterizado como corrente elétrica. Mas isso a gente vê com mais detalhes em outras aulas, tá? E aí, pessoal, a gente tem lá o conceito, né, de íons, né? Então, no seu estado natural, o átomo ele possui o número de prótons, né, que é a carga positiva, igual ao número de elétrons, tá? Então, teoricamente, né, o número de elétrons, né, tem que ser igual ao número de prótons. Mas isso teoricamente, porque você pode ter, nesse caso, né, quando eles são iguais, nós temos uma condição de equilíbrio. Então, nós dizemos que esse átomo ele é eletricamente neutro, tá? Então, nessa condição, nós dizemos que o átomo está eletricamente neutro. Agora, quando o átomo ele está em desequilíbrio, ou seja, o número de carga negativa, ou seja, o número de elétrons, é diferente do número de prótons, ou seja, do número de cargas positivas, então nós dizemos que o átomo em desequilíbrio recebe o nome de íon, tá? São os famosos íons. O íon ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo, tá? Então se eu tenho lá, nesse caso aqui, esse átomo aqui, ele tem 2 cargas positivas e 3 cargas negativas. Então ele está em desequilíbrio. Então esse átomo eu vou chamar ele de íon. Então ele é um íon negativo, porque ele tem mais carga negativa do que carga positiva, tá? Então esse desequilíbrio ele é causado sempre por forças externas, que podem ser magnéticas, térmicas, químicas, atrito, enfim. Esse outro átomo que nós temos aqui, ó, eu tenho duas cargas positivas, né, 2 prótons e 1 elétron. Então, no saldo aqui, eu tenho mais cargas positivas do que carga negativa. Então, ele está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio é porque ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Ele tem mais prótons do que elétrons. Então, eu vou dizer que esse meu átomo, né, nesse exemplo aqui, ele é um íon positivo, tá? Então, os íons positivos, tá? E os íons negativos, eles vão receber nomes. Então, quando nós temos íons negativos, né? Então, aqui eu tenho um íon negativo, que é um átomo com mais elétrons do que prótons. Um íon negativo, onde o número de elétrons é maior, vai receber o nome de ânions, tá? E os íons positivos, ou seja, onde o número de prótons é maior, aqui eu tenho um íon positivo, o íon positivo ele recebe o nome de cátions. A princípio, pessoal, pode não haver tanta importância nesses nomes, tá? Ânions e cátions. Mas é a partir desses dois conceitos de cátion e ânion é que nós vamos estabelecer, por exemplo, num diodo, o catodo e o anodo, que seria o terminal negativo e o terminal positivo do diodo. Tá? Então, isso tudo vem da química do átomo, isso vem tudo de como ele é composto, de como é composto, então, o nosso átomo. Tá? Então, é a partir daí que vão surgir alguns termos da própria eletrônica. Tá? Então, o que você precisa saber aqui nesse caso? Então, o átomo em equilíbrio, beleza? Ele é neutro. Mais negativo do que positivo, então ele é um íon negativo, né? Mais negativo do que positivo, ele é um íon negativo que vai receber o nome de ânion. Se esse átomo ele tem mais positivo do que negativo, então ele é um íon positivo. Os íons positivos recebem o nome de cátions. Então essa é a definição que nós temos aí referente a ânions e a
cátions, certo? Bom, e aí, pessoal, falando um pouquinho, né, do estudo da eletricidade, né, a gente vai dividir aí o estudo da eletricidade em duas partes, tá? Uma delas é a eletrostática. Então a gente vai falar um pouquinho agora dos fundamentos da eletrostática, né? E o outro é o que nós chamamos de eletrodinâmica, certo? Então, pessoal, falando um pouquinho da eletrostática, que é o que vai importar para a gente agora, né? A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda a eletricidade estática. E é bem interessante falar sobre eletricidade estática, né? Ela está presente no nosso dia a dia. A eletricidade estática é a eletricidade produzida por cargas elétricas em repouso em um corpo. Por isso que chama estática, né? Eletricidade estática, estática quer dizer parada, né? No formato de uma estátua, né? A estátua ela não fica parada, então esse estático é parado. Um corpo, né, que ele se eletriza negativamente, né? Ele vai se eletrizar negativamente quando ele ganha elétrons. E nós vamos dizer que um corpo ele vai se eletrizar positivamente quando ele perde elétrons, tá? Então a gente vai sempre analisar em função de você ganhar ou perder elétrons, mesmo que essa carga ela esteja parada, porque essa carga esteja estática. Então, entre os corpos eletrizados vão ocorrer efeitos de atração, né, quando as cargas elétricas têm sinais contrários. Então, é o tal da cargas opostas se atraem. Então, se você tem sinais contrários, então você tem lá uma carga, um átomo que ele tem lá, um átomo que ele tem mais carga positiva e o outro átomo que ele tem mais carga negativa. As cargas positivas atraem as cargas negativas, né? Então, isso é o fenômeno da atração. Então, cargas diferentes se atraem, tá? É o que a gente costuma até dizer, no próprio caso do ímã, né? Polos opostos se atraem, né? Então, isso também ocorre no magnetismo, ela vai ocorrer também na eletricidade. Então, polos, quando você tem polos opostos, né? Então tem aqui um átomo que ele é um íon positivo, aqui é um íon negativo. Eles vão se atrair. Então um ânion com um cátion, eles vão se atrair. Agora, quando essa carga, né, quando eles têm sinais iguais, nós vamos ter o efeito de repulsão. Então, ó, cargas iguais se repelem. Então positivo com positivo se repele, né? Negativo com negativo também se repele. Então, cargas opostas se atraem, né? As cargas opostas se atraem e as cargas iguais elas se repelem, tá? Então, dessa forma, a gente tem aí um primeiro fundamento da eletrostática, né? Que é o efeito da atração, a lei da atração e a lei da repulsão, tá? Bom, então no estado natural, né, os corpos eles são eletricamente neutros, né, onde você tem lá o equilíbrio de prótons e também de elétrons. Isso se você não fizer nada. Agora, isso significa que se nenhum agente externo, ou seja, ninguém de fora, atuar sobre uma determinada porção da matéria, o número total de prótons e elétrons, né, dos átomos vão ser iguais, né, que é o átomo eletricamente neutro. Então, se você não fizer nada, eles vão estar com o mesmo número de prótons e o número de elétrons. Agora, essa condição de equilíbrio elétrico natural da matéria, ela vai poder ser desfeita de forma que um corpo deixe de ser neutro e fique carregado eletricamente. Então, se você tem lá, né, uma carga neutra, né, você tem lá um átomo que é neutro, ele tem o mesmo número de prótons, é o mesmo número de elétrons. Então você pode criar uma condição para desfazer, né, essa condição inicial dos prótons serem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então você pode fazer algo para deixar esse átomo, né, carregado negativamente ou carregado positivamente, ou seja, fazer com que ele ganhe elétrons ou fazer com que ele perca elétrons, tá? Isso vai acontecer através de um fenômeno que nós chamamos de eletrização,
Então, o processo pelo qual se faz com que um corpo eletricamente neutro fique carregado, isso é chamado de eletrização, e você provavelmente já fez isso ou fez uma experiência que comprova isso, tá? Então, por quê? Porque a maneira mais comum de nós provocarmos essa eletrização é através do atrito. Então, o atrito é a forma mais comum da gente provocar a eletrização. Então, quando você faz lá a experiência do pente, né? Lembra da experiência do pente? Então, o atrito que você provoca, você pega esse pente e passa, por exemplo, no seu cabelo, e aí você vai provocar uma eletrização negativa do pente, isso é, ele vai ganhar elétrons, né? E esses elétrons, né, dessa forma, você vai provocar o quê? Você vai provocar a atração dos átomos, né, das cargas neutras que estão aqui paradas. Então, quando você passou esse pente no cabelo, né, você carregou esse pente negativamente, ele ganhou elétrons, né? E como ele está negativo, ele vai atrair as cargas positivas do papelzinho, né? Que é a experiência do papelzinho, onde você pega um pente, né? Passa ele na sua cabeça, e aí você tem alguns papeizinhos lá cortados, pequenos, né? E aí você vai ver que esse pente ele vai atrair esse papelzinho. Então, por quê? Porque você pegou esse pente, carregou ele negativamente ao passar na sua cabeça. Então você provocou um desequilíbrio naquele corpo, através do atrito, né? Você provocou um fenômeno chamado de eletrização. Nesse caso, a eletrização negativa. E aí o que vai acontecer? Por que ele vai atrair o papelzinho? Porque ele está tão negativo, tão negativo, tão negativo, que ele vai passar a atrair as cargas positivas, né? Os prótons que estão presentes nos átomos daqueles papéis. E como ele tem uma massa muito pequena, um papel pequeno, então ele vai conseguir grudar e você vai conseguir deslocar esses pequenos papeizinhos aí no seu pente. Então ele vai grudar, ele acaba grudando aqui no seu pente. Se você ainda não fez essa experiência, né, provavelmente deve ter feito, faça essa experiência. Pega lá alguns papeizinhos pequenos, corte eles, e aí você vai ver, pega um pente, né, um bastão, pode até ser uma caneta, né? Passa ela na sua cabeça, no seu cabelo, né? Ou numa blusa de lã, né? E aí ele vai se carregar negativamente e vai atrair as cargas positivas do papel, mesmo esse papel estando neutro, né? Porque ele possui ali cargas positivas, né? Possui cargas negativas também, né? Em igual quantidade, porque ele está neutro. Mas aí o positivo, os prótons desses papeizinhos vão ser atraídos pelo pente que vai estar eletrizado, ou seja, ele vai estar ali com uma grande quantidade de carga negativa, porque ele ganhou elétrons ao passar pelo atrito, tá? Então essa é uma experiência aí que o pessoal faz quando criança, né? Nos primeiros anos aí dos ciclos de aprendizagem, para comprovar então esse processo da eletrização. Pessoal, e aí isso acaba entrando num assunto de descargas elétricas, né, que nós estamos muito acostumados a ver, né? Então, sempre quando dois corpos com cargas elétricas contrárias, sempre que eles são colocados próximos um do outro, né, o excesso de elétrons de um deles é atraído na direção daquele que está com falta de elétrons, né, que seria o próton, né? Isso pode acontecer sob forma de uma descarga elétrica. Quando a gente fala de descarga elétrica, né, qual que é a primeira coisa que a gente lembra, né? Então essa descarga elétrica ela pode se dar por contato ou pela formação de um arco. Se você respondeu que você lembra, quando você fala de descarga elétrica, que você lembra do raio, né, realmente é esse o foco, é disso que eu iria dizer. Tá? Então, quando você tem um raio, o que acontece? As nuvens elas são carregadas eletricamente com cargas negativas. E aí você tem lá no solo cargas positivas, e aí existe a formação de um arco, né, por eletrostática, né, que vai provocar a descarga elétrica. Então, os elétrons que estão sobrando aqui, que estão abundantes aqui
na parte de cima, nas nuvens, que são carregadas negativamente, elas vão ser descarregadas, né, nas lacunas que nós temos nos átomos na parte de baixo, porque assim, não que a parte de baixo ela seja somente positiva, mas você pode ter uma condição neutra aqui. Mas você tem um excesso de elétrons aqui provocado por N fatores aí que causam os raios, tá? E aí você vai ter uma descarga elétrica, que é justamente o quê? Os elétrons aqui de cima, né, procurando espaços aqui na parte de baixo nesses átomos que estão eletricamente estáveis, tá? Isso é o que nós chamamos de raio, né? Numa tempestade, ou às vezes nem precisa estar chovendo para que nós tenhamos raio, é justamente o deslocamento desses elétrons, né, para a troca, né, entre esses elétrons e esses átomos que estão estáveis aqui, estão em equilíbrio. Mas como você tem uma abundância de cargas negativas, você tem uma situação de desequilíbrio e ele vai acabar atraindo aqui na parte de baixo, certo? Então, pessoal, tá aí, né? A gente consegue ter uma visão ampla, né, do que nós, no caso do raio, né, a partir do estudo da eletrostática. Isso acaba interferindo bastante. Outros fenômenos, né? Você tem, por exemplo, indústrias de eletrônica, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado com relação a descargas de ESD, que é eletricidade estática. Então, o que acontece? A pessoa na bancada, ela está trabalhando, mas ela está atritando, né, o seu cotovelo, os seus braços na bancada. Então, você está se carregando, né? Você está gerando elétrons, né? E você vai descarregar esses elétrons nos componentes eletrônicos, por exemplo, né? O problema é que os componentes eletrônicos eles são sensíveis a essa descarga elétrica, né? E aí o que acontece? Eles podem queimar. Então por isso que muitas vezes nas empresas de eletrônica, né, nas empresas de manufatura, você tem lá uma série de cuidados, por exemplo, o uso de pulseira, para que você possa ir se carregando e já ir descarregando através de um ponto de contato com terra, por exemplo, tá? Você tem lá o uso de calcanheira para quando você trabalha em pé. Então isso para que você possa ir drenando essas cargas que você vai gerando por conta do atrito. Então o atrito gera essa descarga elétrica. Quando você tem, por exemplo, um caminhão, né, de combustível, quando ele chega a um posto, né, então ele está ali trafegando, né, numa estrada em atrito com o ar, né, o caminhão ele se carrega, né, e aí a hora que você vai lá, esse caminhão que vai abastecer o posto, né, e a hora que ele vai então colocar a mangueira lá para abastecer o posto, para colocar combustível num posto de combustível, né, você pode ter uma descarga. Então tem todo um setup, tem toda uma preparação para você primeiro descarregar, né, desenergizar esse caminhão para depois você entrar em contato ali com combustível, né, com pontos que são muito inflamáveis. Então você tem todo esse cuidado, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que estão relacionados aí com essa troca de carga, né, que nós temos, que está relacionado com os fenômenos eletrostáticos, certo? Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, agora sobre carga elétrica, tá? A carga elétrica, como nós vimos inclusive na tabela que eu acabei de mostrar para vocês, a carga elétrica vai ser então o primeiro item, né, da nossa tabela que nós vamos trabalhar. Nós representamos ela pela letra Q, né? Então, o que vem a ser essa carga elétrica? Tá? Ela é um conceito físico que vai justamente determinar as interações eletromagnéticas, ou seja, tem a ver com eletricidade, tem a ver com magnetismo dos corpos que são eletrizados. Então, se você tem lá um excesso de elétrons, né, essa carga ela tem polaridade negativa. Então, se você tem um excesso de prótons, essa carga tem polaridade positiva. É como eu falei, você tem átomos, esse átomo não necessariamente ele vai estar em equilíbrio, ele pode ter mais elétrons do que prótons. Então, nesse caso, a minha carga elétrica, meu conjunto de átomos, ela vai ter uma polaridade negativa. Se você tem átomos no material, onde você tem nesses átomos, esse material ele é composto de átomos, onde esses átomos eles têm mais cargas positivas, eles têm mais prótons do que cargas negativas, então nesse caso
nós vamos dizer que a carga elétrica ela tem a polaridade positiva. Então nós podemos ter cargas negativas ou podemos ter cargas positivas. Tá? Isso vai ter muita relação com o excesso de elétrons ou a falta de elétrons. A falta de elétrons é o que nós chamamos justamente o excesso de prótons. Tá? Quem estudou esses fenômenos da carga elétrica foi um físico chamado Charles Augustin de Coulomb. Então, por isso que a carga elétrica, em homenagem, né, ao Coulomb, né, a unidade de carga elétrica, que nós representamos a carga elétrica pela letra Q, então ao invés de, se eu não quiser dizer carga elétrica, eu posso representar isso através da letra Q. Mas a unidade de carga elétrica é Coulomb, tá? O símbolo é um C maiúsculo. Então essa é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Nós vimos, ela era uma dos elementos ali das unidades, né, de medida da parte elétrica. Tá? Então, e aí nós vamos dizer o seguinte, que um Coulomb ele é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então é um conjunto, a carga elétrica ele é um conjunto de elétrons. Tá? Então essa vai ser a carga elétrica. Então nós temos lá o nosso símbolo, né, que é o Q, a unidade que é Coulomb, né, e representando então pela letra C. Então essa é a nossa carga elétrica. Tá? Então a gente pode dizer que essa carga elétrica que ela é positiva, né, ou que ela é negativa. Então aqui, ó, eu tenho mais elétrons do que prótons, né? Então ela é uma carga negativa. Eu tenho mais prótons do que elétrons, então ela é uma carga positiva. Tá? Então, pessoal, tá aí, né? Vimos aí a questão, as questões principais relacionadas à eletricidade, né? Umas questões voltadas para a introdução aos conceitos de eletricidade, né? Já falando então de eletricidade a partir da aula de hoje. E eu gostaria agora de deixar para você uns exercícios, né, para validação da sua presença. Então, eu gostaria que você fizesse esse exercício, fizesse a postagem lá na plataforma para validar a sua presença, e caso você tenha alguma dúvida, eu estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp, certo? Para você tirar a sua dúvida. Legal, pessoal? Então a gente encerra a nossa aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, volta esse vídeo, que ele traz então conceitos muito, muito, muito valiosos para o seu aprendizado na matéria de eletricidade. Um grande abraço a todos e bons estudos!